Boa noite, bem-vindos ao Conversa Aberta. Estamos no plenário da Câmara de Joinville. Toda segunda-feira, depois da sessão, esse é o seu espaço para refletir sobre a política e como ela pode mudar as nossas vidas. Neste ano, dobrou a quantidade de mulheres na Câmara de Joinville. Passou de uma para duas. Lá fora, elas são metade da população. Por que esse descompasso? Elas não gostam de política ou é o eleitor que não gosta delas? Em Brasília, a proposta é aumentar a cota para mulheres nas casas legislativas e punir a violência político-eleitoral. O autor do projeto critica o que ele chama de cultura machista do nosso povo. Hoje eu converso com a diretora do Hospital Regional, Tânia Eberhard, 2 vezes vereadora em 2004 e 2008 e secretária estadual de saúde. Também está comigo a professora e integrante do Conselho de Igualdade Racial, Vanessa da Rosa, ex-secretária de Educação de Joinville no governo do ex-prefeito Carlito Mers. Para completar o trio, recebo também Dalila Rosa Leal, ela é gerente regional de educação e ex-vereadora de Joinville. Fique conosco que o Conversa Aberta está no ar! Olá, estamos no hall de entrada da Câmara de Vereadores de Joinville e eu te convido a dar um passeio por este espaço. Ao observar os quadros nas paredes, você vai perceber que é bem maior o número de parlamentares homens em relação ao número de vereadoras mulheres que já passaram por aqui. Então vamos ouvir as 2 vereadoras dessa legislatura para saber o que elas pensam sobre isso. Ao meu lado está a vereadora Zilnete Nunes. Vereadora, por que é tão pequena a representação feminina na Câmara? A política exige muito que a gente seja corajosa, que a gente seja destemida. E muitas vezes, como nós viemos já de há muitos idos lá atrás, as mulheres Amélias, que só estavam como bastidora dos homens, o nosso prazer é apoiar os homens e que eles possam destacar. Eu venho de uma família, por exemplo, que vi isso na minha bisavó, na minha avó, na minha mãe, sempre fazer com que o homem se destaque para que ele possa representar a família. Com o passar do tempo, na sociedade, essa representatividade masculina que englobava toda a família não aconteceu mais. E em muitos casos, a mulher é que é pai e mãe, como diz o outro, é pãe, porque ela ficou com os filhos e ela teve que tomar posições para poder dirigir o lar, dirigir as atividades financeiras, enfim. Então, houve necessidade de representatividade em cada setor deste nosso Brasil de mulheres. Então, como ponte de ligação, nós precisamos de mais mulheres para que represente a nossa classe. Aquela mulher que está lá esquecida. Aquela mulher que não tem a garra que a vereadora está tendo de representar, de falar, mas ela quer falar, ela precisa de ajuda. Então, nós mulheres estaremos fazendo este papel. Teremos o ano que vem, não é? Um ano de decisões políticas. Venha você também fazer voz, fazer coro, para que possamos ter um grande coral de mulheres lutando por aquelas que mais precisam. Agora eu converso com a vereadora Pastora Leia. Vereadora, por que é tão grande essa diferença entre homens e mulheres na política? Olha, a gente pode atribuir a vários fatores. Eu creio que um dos fatores seja que a mulher ela também já tem muita atividade. Ela se envolve, ela tem casa, ela tem filhos, querendo ou não, muitas estudam, trabalham e toda aquela obrigação que, apesar de toda a conquista que a mulher já teve, mas ela ainda tem a sua obrigação no lar, principalmente aquelas que são casadas. E as que são solteiras, elas também almejam o casamento. Creio que esse é um dos fatores, mas não só esse. Um outro fator também assim, é pela pouca, vamos dizer, ajuda que as mulheres recebem dos próprios partidos. Muitas vezes elas se sentem assim meio como se elas fossem apenas para preencher cota. Achei interessante porque a gente teve uma reunião com o nosso partido, inclusive foi comentado isso. E o presidente falou que eles estão pensando em não somente colocar mulheres para fazer cota, mas para que realmente mulheres, e levar essas mulheres a elas serem eleitas. Então seria assim um dos fatores que eu considero que mais tem impedido e desanimado as mulheres de estarem no legislativo. E também
creio assim que até a falta de conhecimento da importância da mulher no quadro da política. Porque a gente ouve muito, que as pessoas também não gostam muito, diz que não gostam da política. Porque as pessoas não conhecem, não entendem o que é a verdadeira política. Então, acho que as mulheres têm que procurar conhecer um pouco mais e ver o quanto que é importante nós termos mais mulher. Porque a mulher, ela é o equilíbrio, né? A balança, é o fiel da balança. Então, nós precisaríamos muito e que as mulheres se despertassem mais. Creio que vamos ter mais mulheres. Com certeza, eu tenho conversado com algumas pessoas que a gente procura motivar, para que elas se sintam mais motivadas e vejam que a política não é assim só aquilo que a gente ouve, que é algo... fala muito de corrupção, muito de isso, daquilo, mas não é isso. A política é uma coisa bem diferente. E é isso que as mulheres precisam conhecer. Muito boa noite, obrigado mais uma vez pela audiência. Está no ar o Conversa Aberta, esse programa que já se tornou aí aquele programa que chega na segunda, com reprise na terça e quarta, já fica aquela questão assim, opa, já começou a Conversa Aberta, vamos lá para o canal 16, o canal legislativo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite a todos vocês. Estamos hoje aqui num dia muito especial, que aliás, nos nossos programas anteriores só tinham homens aqui. Só tinham homens. Aí houve uma reivindicação, falou assim, não, vamos fazer um programa com 13 mulheres importantes da sociedade joinvilense. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Hoje se discute muito o direito da mulher, hoje se discute muito a mulher na política, e este vai ser o assunto desta noite no Conversa Aberta, e eu quero te convidar para ficar bem atento para ouvir o que essas mulheres têm para falar, o que elas pensam sobre esse assunto tão importante hoje na sociedade brasileira. Eu queria começar, com uma pergunta, pelo menos assim para a gente fazer uma reflexão sobre a importância e o grande caminho que vocês têm assim na política desse Brasil. Quando eu digo vocês estão aqui, vocês estão muito bem representadas, as mulheres que estão em casa assistindo, vocês podem ter certeza que vocês estão sendo muito bem representadas por essas três que estão aqui hoje no programa. Nós temos aí um país com 145 milhões de eleitores. Desses 145 milhões de eleitores, nós temos aí 10%, ou para ser mais preciso, 10,6% de pessoas que estão nos partidos políticos, né, na militância. Dessa militância ativa, apenas 1% trabalha, mas não no sentido desses que vão para a rua, bater panela, bater palma com as suas bandeiras. Não, são atuantes realmente ali do partido. Vocês não acham que estamos sendo dominados por poucos, né, que são esses 1% que resolvem, que estão dando as cartas? Tem um espaço grande para vocês aí? É possível, é possível, é possível. Porém, essas portas estão abertas. É que a sociedade como um todo talvez ainda não tenha percebido, e particularmente aqui eu quero falar das mulheres, percebido o quanto é importante nós adentrarmos nesses espaços, ocuparmos o nosso espaço e fazermos as grandes discussões nacionais, né? Os partidos existem por conta disso e as portas ficam abertas. É que nós ainda nos reprimimos muito. É claro que é muito mais fácil criticar do que participar, do que sugerir, do que dar ideias, do que fazer juntos. Então, eu não ocupo esse espaço e permito que outras pessoas, no nosso caso, os homens participam muito mais, né? No nosso caso, mulher ocupa muito mais, mas por conta, às vezes, da nossa própria omissão. Vanessa? Eu acho que há vários fatores que colaboram com essa questão. Primeiro, que há um preconceito social em relação à política. As pessoas tendem a dizer que não gostam de política, que não querem discutir. E a gente precisa entender que política nós fazemos todos os dias. As relações sociais, elas são pautadas na política. Paulo Freire já dizia que educar é um ato político. Então, política faz parte da vida, faz parte das relações sociais, é o que move a sociedade. Ela não precisa ser necessariamente partidária, mas as relações políticas estão aí. Então, acho que esse é um dos primeiros itens a serem desmistificados. O que é política? Por que ela é importante? Como é que a sociedade se move através dela? A questão da democracia e da participação popular. Então, quando a gente conseguir
trazer, de repente, esse debate para as redes sociais, trazer o debate para as escolas, trazer para as próprias assembleias, para a Câmara, que também são espaços populares, são espaços da população, e aos poucos, quem sabe, essa ideia mude. Porque nós precisamos das pessoas atuando politicamente dentro dos partidos, mas precisamos das pessoas atuando politicamente na sociedade de uma forma geral, né? E isso é um ato cotidiano, pode ser imperceptível, mas é cotidiano. Dalila. Eu vejo que culturalmente nós vivemos momentos, e nós que entramos nessa política aí, eu fui assim indicada pelo meu pai. A gente trabalhava nos bairros na época, e vejo que foi muito difícil, e culturalmente, para alguém aceitar uma mulher na política. Por isso que eu admiro Maria Min, que abriu caminhos para nós, no caso, de terem, né, numa época tão difícil e mais machista ainda, assumido e entrado numa política assim, de frente mesmo. Então, por isso que nós temos que trabalhar muito, esse 1% tem que trabalhar muito para que a gente possa trazer outras mulheres a participar mais ativamente da política. Porque quando a gente está num partido político, eles nos veem assim como mais um lá dentro do partido e não dando as oportunidades que a gente quer que eles deem para a gente. A senhora, a senhora acha então que é o partido que dificulta até o trabalho de vocês dentro da política? É o próprio partido? Muitas vezes sim, porque muitas vezes eles nos veem como alguém para ajudar dentro daquele sistema. Mas nós sabemos que quando nós entramos, acho que a Tânia tem o mesmo, né, o mesmo caminho, de que a gente entrou para fazer a diferença, sim. Entramos para assumir e para trabalhar por uma comunidade no que a gente acreditava e acredita. Por isso que eu entrei na política. Quando eu entrei a primeira vez na política, que tinha os diretórios de bairros, que meu pai participava, eu entrei para mudar a minha comunidade, para ajudar, porque o meu pai era muito ativo na comunidade, e para colaborar. E dali eu comecei a ter uma visão política clara das coisas, porque o meu pai sempre dizia e sempre nos ensinava que é através da política que a gente consegue mudar a sociedade onde você mora. E com ele foi onde eu aprendi a gostar de política, porque eu gosto de política. Bom, além de serem mulheres que têm um prestígio aqui na sociedade joinvilense, logicamente também são donas de casa e creio que sabem cozinhar muito bem. Então eu vou apimentar sempre a conversa aqui da gente, que aliás eu adoro pimenta, né? Mas nós temos aí uma mulher hoje como presidente da República, que é Dilma Rousseff. Vocês acham que elas estão favorecendo, vocês estão sendo bem representadas por elas? Por ela? Olha, eu particularmente, aqui não vamos entrar na questão político-partidária, eu vou falar de mulher para uma outra mulher, né? Eu particularmente acho a presidente Dilma uma mulher muito inteligente, muito capaz, né? A expectativa que todas nós mulheres que participamos do processo político tínhamos por ocasião da sua candidatura era de que ela pudesse nos alavancar e encorajar mais as mulheres para assumir essa responsabilidade de estar dentro do processo político. Essa é a grande expectativa. Eu acho que talvez o grande problema que nós vivemos nesse momento foi a presidente Dilma não ter conseguido, no meu modo de entender, romper com uma ala machista dentro do próprio segmento político dela e todos os parceiros que fazem parte desse governo, inclusive o meu partido, né? Não conseguiu romper com essa e seguir o caminho dela, porque se ela tivesse conseguido seguir o caminho dela, as ideias dela e o pensamento dela, talvez nós estivéssemos vivendo neste momento um outro momento, um momento mais favorável. Mas a partir do momento que a mulher assume o processo político e ela faz igual, que ela não se coloca numa posição de diferente, porque eu acho que nós viemos para a política
para fazer diferente, para fazer a diferença principalmente. E quando eu não consigo me sobrepor a isso, muitas de nós, muitas mulheres já desistiram por conta dessa dificuldade de se sobrepor a isso. E quando eu não consigo fazer isso, eu acabo sendo igual. E isso nos dificulta um pouco. Né? E dificulta um pouco porque o papel da mulher, que é tão difícil de ser conquistado, e aí quando a presidente Dilma, diga-se de passagem, por acaso assumiu, por conta de alguns problemas que tiveram e que deixaram, senão talvez não tivessem a deixado ser presidente da República, ela consegue ser, para nós no primeiro momento, para quem votou, deixou de votar, para quem apoiou, deixou de apoiar, foi uma grande expectativa para nós mulheres. Termos uma mulher no poder desse país, para nós foi uma grande satisfação. Mas, lamentavelmente, em algum momento, né, a ala forte, a ala mais poderosa, a ala mais macho do partido lá, ou das alianças colocadas, conseguiram talvez intimidar um pouco o papel da Dilma, o que eu particularmente lamento muito, porque eu fui uma grande torcedora de que as coisas dessem certo. Eu não estou dizendo aqui que deu tudo errado, eu acho que tem coisas positivas e coisas negativas, mas eu penso que nós poderíamos ter alavancado um pouco mais para nós mulheres e aproveitado um pouco mais esse espaço que não foi fácil de conquistar. Eu vou aproveitar assim e passar essa bola para a Vanessa e também para a Dalila, porque depois a gente vai fazendo perguntas mais individuais. Né, Vanessa, eu queria que você, por gentileza... Bom, eu acho a Dilma corajosa demais, porque estar à frente de um país do tamanho do nosso é um desafio e tanto. Então, acho ela corajosa, extremamente inteligente. Acho que há uma conjuntura que desfavorece em alguns momentos. Mas acho que o brasileiro deveria se orgulhar muito de ter uma mulher à frente deste processo. O problema é que as relações, elas são sexualizadas. E, historicamente, há espaços que a mulher é muito bem-vinda e há espaços que ela não é tão bem-vinda assim. Infelizmente, a nossa figura ainda é associada ao cuidar, ao zelo, às tarefas mais domésticas. E quando a gente vai, aos poucos, galgando novos espaços, isso ainda é visto com estranheza. Então, é fato que governar o nosso país não é fácil. Agora, eu também acredito que a cobrança em relação a ela é maior do que em relação aos homens. Muitos presidentes já tivemos, todos com seus acertos, todos com seus erros, e tem uma série de fatores que permitem ou não certas coisas. Mas a cobrança para a mulher é sempre maior. A Tânia já foi vereadora, a Dalila também. Eu nunca tive cargo eletivo, mas fui secretária de Educação. E vocês vão concordar comigo que quando a gente chega numa reunião que a maioria é masculina, o olhar, a forma como nos tratam é diferente. Eu queria tocar nesse assunto ainda nesse programa, em relação bem a isso que você está falando, Vanessa, é que muitas das vezes, numa mesa, né, vocês são convidadas, aí tem 20 homens numa mesa, e aí para representar as mulheres, vou convidar, né? Exatamente. Quer dizer, já começa por aí. A minoria, né? Já começa aí. Já começa, né? Por aí. E há uma questão de um menosprezo, talvez seja muito forte, pela nossa intelectualidade. Porque parece que tem determinados assuntos que mulher tem obrigação de entender e outros não. Então, quando a gente se coloca numa reunião, e aí você mostra que veio, você mostra que você entende do que você está falando, aí essa o olhar situação intimida ou dá mais coragem para trabalhar? Não, acho que dá mais coragem. É um desafio. É um desafio de você mostrar que se você está numa determinada função, você está porque tem competência para isso. Né? E que o erro é passível do ser humano. Todos podem errar. Agora, o tratamento diferenciado para o erro de cada um é que não é interessante. Mas são relações que, aos poucos, nós vamos rompendo. Esse avanço em determinados espaços, essa coragem que a gente tem que ter, esse incentivo que a gente tem que ter, muda toda a situação. Dalila. Então, com relação à presidente Dilma, eu confesso que no primeiro mandato dela, a gente estava bem otimista. Como mulher, a gente sempre procura se espelhar muito em outras mulheres, né? E nós vivemos um momento político, um momento cultural, enfim, um momento de carência de um líder, de acompanhar, de um exemplo que a gente possa dizer assim, eu estou
me espelhando neste exemplo. E a presidente Dilma, ela se mostrou no momento assim como um grande exemplo para nós mulheres. Mas, infelizmente, eu me decepcionei muito, muito mesmo. E hoje, se você buscar uma referência a nível nacional, para mim, falando, não seria a presidente Dilma. Não seria a presidente Dilma. Por quê? Porque no momento que eu descubro tais fatos ou tal fato, ou vejo essas questões todas à minha volta, eu como mulher, e se eu quero construir algo que as mulheres possam estar se espelhando no futuro, ou como uma líder, disse, não, eu estive até aqui, mostrei, e ela foi uma mulher de fibra mesmo, teria desistido para que a gente pudesse, então, dizer assim, não, ela cumpriu o seu dever e chegou ali, teve esses problemas todos que tiveram, que não foi a culpada, a gente não está dizendo que isso já vem, né? Uma coisa que já vem há muito tempo, mas ela teria, se ela tivesse desistido de tudo isso, ela serviria como um grande exemplo para nós mulheres neste Brasil afora. Então, eu vejo assim, que ela perdeu esta grande oportunidade. Porque a gente não é do cargo, a gente está no cargo. Eu estou até quando eu acho que devo estar. A partir do momento que aquilo me prejudica, a minha imagem e a minha liderança, eu tenho que manter a minha liderança e o meu ideal para que alguém possa me seguir no futuro. É assim que eu penso. Eu quero agradecer você que está chegando agora no canal 16, canal Legislativo, acompanhando o nosso programa Conversa Aberta. Hoje o tema é política na mulher. A Tânia Eberhard, a Vanessa e a dona Dalila estão aqui hoje participando do programa, né? E eu vou a um rápido intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco, porque nós temos ainda muito o que falar sobre a mulher na política brasileira. Existem outros exemplos também que vêm de fora também, que a gente até pode citar. É um rápido intervalo, nós voltamos já com a Conversa Aberta. Até já. Bancos de Joinville agora abrem 1 hora mais cedo, às 10 da manhã. Todas as agências devem respeitar o novo horário de atendimento. Com a mudança, você passa a ter 6 horas por dia para as tarefas bancárias, das 10 da manhã às 4 da tarde. Os bancos que abrirem depois do novo horário podem ser multados pela Prefeitura. O valor ultrapassa R$200 mil em caso de reincidência. Fique de olho nas agências para garantir que elas estão cumprindo o novo horário de atendimento. Se não, denuncie a ouvidoria da Prefeitura. O telefone é 156. Bancos de Joinville abrem às 10 da manhã. Agora é lei. Na casa do Lourenço e da Marlene, no Costa e Silva, a água da chuva não escorre pelo ralo. Ela cai na cobertura da estufa e rola direto para os galões. De lá, vai para a limpeza da casa e molha as verduras orgânicas que o casal vende na feira. Então, a adaptação bem simples. Tem uma calhazinha feita de cano de PVC, aí colocado um cano aqui de praticamente 1 metro, né? À medida que a chuva aumenta, a água alcança o tambor aqui, então ele enche esse tambor. Estando cheio um tambor, a gente tampa, né, para evitar o mosquito da dengue, né? Então é tampado esse, e daí essa água aqui a gente utiliza daí no viveiro de mudas, através de um regadorzinho, né? Economiza bastante água, evita o desperdício, né? E é um reaproveitamento 100% da água da natureza. Então é uma água que ela, até para as plantas em si, ela ajuda porque ela não contém cloro, nada, então ela evita até de estar danificando as plantinhas. Né? Tem diferença aqui para as donas de casa que vão ver o vídeo, tem diferença limpar a casa com água da chuva e com água que vem da torneira? Não, é totalmente assim, iguais, é assim, se eu pegar água da água da Kazan, da água do Joinville, com essa aqui, então é a mesma coisa, eu lavo calçada, lavo o piso, eu faço tudo com a água. O mecanismo de captação de água não é complicado como parece. Se a chuva for boa, um galão de 200 litros fica cheio em 5 minutos. Na sua casa, isso pode ser feito no telhado mesmo. Mas lembre-se de fechar bem o galão para o mosquito da dengue não fazer a festa.
De volta com Conversa Aberta no canal 16, no canal Legislativo. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje o tema é a mulher na política. Estamos aqui com a Tânia, com a Vanessa e com a Dalila. 3 pessoas que a sociedade joinvilense conhece muito bem e estão aqui hoje representando muito bem a todas as mulheres que estão assistindo a Conversa Aberta de hoje. A Câmara dos Deputados avalia um projeto de lei de 2012 que aumenta para 50% o número de mulheres na lista de candidatos dos partidos. O projeto é de um homem, o deputado Haroldo de Oliveira, do Rio de Janeiro. Segundo ele, a atual lei de cotas de 30% não é cumprida pelos partidos. Não é bem assim. Veja bem, quando nós começamos, nós mulheres, a brigar por cotas, num primeiro momento nós tínhamos uma legislação que dizia o quê? Os partidos precisam indicar 30% das suas candidaturas para as mulheres, oferecer as vagas para as mulheres. Ok. Na medida em que as mulheres não vinham participar, não queriam participar, os partidos substituíam, preenchiam aquelas vagas por homens. E talvez até aplaudissem, né? Porque as mulheres não queriam assumir, talvez até aplaudissem, né? E substituir. Aí foi feita uma alteração na legislação e disse assim, não, a cota continua sendo os 30%, porém, caso o partido não consiga preencher os 30%, não pode ser substituído por homens. Os partidos continuaram fazendo o quê? Atirando laço e buscando mulheres a laço para virem aos seus partidos, para poder preencher os 30%, não porque houvesse uma valorização à participação feminina nesse processo, mas porque cada candidato ele é um cabo eleitoral em potencial. E cada 10 votos, 20 votos, 15 votos, acaba ajudando na legenda partidária. O que é que vem a ser isso? Né? Os partidos começaram a pegar e tentar preencher essa cota de 30%, às vezes sem critério, às vezes meio que trazendo as mulheres na marra para ela participar, sem que ela tivesse um preparo. A gente sempre costuma dizer que os partidos precisam preparar as mulheres, não só 3 meses antes das eleições, trazer as mulheres e agora você vai ser candidato porque nós não conseguimos cumprir com os 30% das vagas. Não, precisa haver formação, porque se é difícil para os companheiros homens participarem do processo, para nós é muito mais difícil, porque nós temos uma vida muito mais ativa, com muito mais tarefas e nem sempre temos tempo de ficar ouvindo a Voz do Brasil, de ficar ouvindo programas, de ler um bom jornal. Então nós precisamos ser capacitados até para conseguir conhecer a Constituição Federal, o que diz a Constituição do meu estado, do meu município. Quer dizer, são informações que alguém, para participar desse processo, precisa conhecer. Não tenho dúvida. Né? Então, as mulheres às vezes são pegas a laço, sem essa preparação, sem um critério específico, acabam saindo do processo eleitoral com um certo fracasso, porque conquistam poucos votos, e aí essa pecha de que a mulher tem pouco voto volta para aquelas que participam. Porque não adianta botar mulher porque as pessoas não votam, ou não apoiam, ou as mulheres são fracas, ou as mulheres não dão conta. Mas há todo um contexto envolto nisso que é preciso mudar. Por que eu disse isso? Porque pode ser 50%, pode ser 100%. Aliás, segundo aqui uma pesquisa nacional do Data Senado, para vocês 3 aí, 83% dos entrevistados disseram que o sexo do candidato não faz diferença na hora de votar. O que é que vocês acham disso? Vocês acham que realmente não se importa se é homem ou mulher? Não, eu não penso nisso. Veja bem, nessa casa onde nós estamos hoje, já teve 4 vereadoras mulheres. Nessa legislatura nós começamos com uma, agora veio a segunda. Então, nós perdemos espaços. E o dia que as mulheres se derem conta de que nós somos a maioria e que nós podemos fazer a grande revolução nesse país, nós botamos e tiramos quem nós quisermos. A senhora já disse numa entrevista que o eleitorado é preconceituoso e que não quer votar na mulher. Não,
E você sabe, é a mulher que não vota na mulher. Desculpe, sabe por quê? Eu quero dizer isso aqui com muita franqueza. É a mulher que não vota, porque se nós somos 52% das mulheres que têm o voto, nós botamos e tiramos do poder quem nós quisermos. Nós escolhemos e botamos em Joinville, em Santa Catarina, em Brasília, quem nós queremos. Nós mudamos. Nós podemos botar 19 vereadoras, 540 deputados, mas a mulher, às vezes, deixa de votar na mulher porque tem ciúme do sapato dela. É preciso que eu diga isso. É verdade, Vanessa. Eu sou favorável às cotas, acho que elas são necessárias. Acho que tem certas coisas que só funcionam quando há uma lei determinando, porque ainda precisa a questão da conscientização e isso demora. Mas também acredito que a gente precisa mudar radicalmente o quadro da política brasileira, porque é uma vergonha. Nós temos 9% de mulheres no Senado. Eu estava lendo no Senado, não, no Parlamento. Eu estava lendo uma reportagem esses dias de uma pesquisa de 190 países. A posição do Brasil está ali em 116, em número de mulheres no parlamento. Então, nós precisamos sim adentrar nesse espaço. Só que a gente precisa de incentivo, a gente precisa de formação, a gente precisa de apoio do partido, porque não é fácil fazer campanha política. Entre todos os afazeres que nós temos, fazer campanha é algo desgastante, é algo que você tem que estar preparado, você tem que estar desprovido de uma série de coisas, você tem que saber entrar num debate, você tem que saber como se colocar. E se o partido não incentiva, também fica complicado. Agora, nós precisamos acreditar que esse espaço é nosso, que nós podemos estar lá, que podemos fazer a diferença. Senão, realmente, essas cotas não vão ser preenchidas. Mas tem um fato que eu acho importante, que é assim, a legenda tem que ser cumprida. A porcentagem estabelecida ela tem que ser cumprida. E aí o partido chama, não, vem, porque precisa cumprir, temos que ter mulheres aqui. Só que esta candidata, muitas vezes, ela não sai para a campanha, ela vai para cumprir tabela. E aí acho que ela se diminui. Acho que a mulher ela não tem que aceitar esse tipo de coisa. Ou ela vai porque ela quer e ela vai fazer campanha, ou ela não vai. Porque aí a gente se submete a esse mundo machista que diz, não, vem, porque a gente precisa cumprir a tabela, depois vocês não vão entrar mesmo. Quer dizer, a gente inconscientemente colabora com esse processo. Ex-vereadora Dalila, olha, a mesma pesquisa mostra que para 41% dos entrevistados, o maior problema é a falta de apoio dos partidos. A senhora concorda? Com certeza, concordo plenamente. Voltando ali um pouquinho nas cotas também, eu no início fui a favor, hoje eu sou contra a cota. Eu sou contra a cota, tá? Não sou a favor porque, na verdade, a legislação não adiantou, a cota não adiantou, continua tudo no mesmo. O que adianta é ter os partidos políticos com capacitação e formação ali dentro dos partidos políticos, preparando 4 anos para quando chegar lá no final eu tenho meus candidatos preparados, as minhas candidatas preparadas, e trabalhando de igual para igual. Eu sou a favor disso aí, porque assim, como a Tânia bem colocou aqui, eles buscam a laço, colocam lá e não adianta. Não adianta lei, não adianta cota, se os partidos não se conscientizarem de que nós temos que fazer um trabalho não de último ano, como agora está todo mundo correndo, buscando, indo, visitando o pessoal para trazer para se candidatar. Não é assim que funciona. Tem que funcionar com uma orientação do partido desde o início. Está lá afiliada, participando, tendo uma vida ativa lá dentro. Aí eu concordo. E por isso eu sou hoje, no início até fui a favor de cota, hoje eu sou contra. Vejam, todos os partidos têm segmentos. Segmento do jovem, segmento da velha guarda, segmento feminino. Porém, o segmento feminino hoje, ele não tem como função dentro do partido, dentro dos partidos, o trabalho de empoderar a mulher. Ele trabalha muito mais nos bastidores para que o partido possa ter uma estrutura partidária boa, de arrumar o palanque, de bater palma, de arrumar a bandeira, não é? Mas o segmento feminino não se une para fazer
o empoderamento da mulher. Exato. Por isso, eu acho que o partido político tem uma responsabilidade, mas antes de mais nada, tem você, mulher, que precisa vir. Porque quando nós assumirmos, na nossa grande maioria, os nossos partidos políticos, somos nós que vamos mandar, porque nós somos a maioria dos votos. E Tânia, assim, ó, no nosso discurso, muitas vezes, a gente também acaba favorecendo esse universo masculino, porque quando a gente diz assim, que a mulher ela tem que estar preparada, ela tem que buscar esse espaço, o homem também. E a gente vê que tem candidatos eleitos em todas as esferas do poder que não tem preparo nenhum, mas a cobrança é sempre maior para a mulher. Você me dá licença de complementar um pouquinho mais? Eu acho que também, não, assim, agora agora na visão... Pois não, Davi, rapidamente, só para... E fora, assim, ó, eles não nos ajudam, não tem uma pessoa que diga assim para você, ó, você saiu candidato, eu quero ter... Como fazem com os homens. A gente sai sozinha, buscando, sola de sapato mesmo, eu digo isso por experiência própria. Porque os homens conseguem aí já um valor maior para trabalhar na Câmara. Exatamente. Então, a gente passa por todas as dificuldades, além dos preconceitos, enfim, todas as dificuldades. Então, essa parte também que eles estão brigando dentro da reforma pelo financiamento, a gente também tem que ficar assim de olho, porque será que isso também vai chegar até nós? Né? Essa é a pergunta que eu faço. Para apimentar ainda mais ainda a conversa, eu aqui já fazendo aquela visão, né, e analisando as mulheres. Hoje a mulher, ela para estar na política, ela tem que defender o quê? Porque hoje a gente tem visto que o que foi defendido são garantias de não apanhar, garantias de horário ou lá para amamentar a filha, coisa assim, né? Então, o que é que realmente aí tem que vocês acham que a mulher tem que defender? Talvez aí seja o que a Vanessa disse ainda há pouco no início dessa fala. Por que nos deram essa função e essa obrigação de que nós, mulheres, temos que brigar por creche, por leito hospitalar? Por que só nós temos que fazer isso? Por que nós não podemos brigar nos grandes assuntos nacionais? Sabe? Será que aí não começa o preconceito de dizer assim, não, a mulher então ela vai brigar lá por crechezinha, por mais sala de aula, por mais banco escolar, e nós vamos discutir a ponte, o edifício? Por que nós mulheres não podemos ser isso? Até porque eu sempre defendi, eu não sou feminista, porque eu acho que ser feminista é tão radical e tão ridículo quanto o machismo. Eu entendo que nós mulheres estamos presentes em todos os setores da sociedade e tudo nos interessa e tudo reverte para nós, porque na maioria das vezes nós mulheres somos o chefe da família. Somos nós que cuidamos dos nossos filhos, somos nós que administramos o nosso lar. E segundo as últimas pesquisas, aumentou muito isso hoje em comparação a alguns anos atrás, né? Hoje a mulher ela está se tornando o chefe da família. Sim, então nós temos que brigar por emprego, por empresas, não só por crechezinha, por coisa. Isso já por si só é uma condição de nos colocar um pouco para baixo. A mulher tem que discutir todos os assuntos. Assim como o homem tem que discutir todos os assuntos. Essa condição já nos coloca na cozinha de novo. A cozinha, a lavanderia, o espaço da mulher. E nós, se candidatas, a gente tem que pensar a sociedade como um todo, as demandas sociais, independente de você ter que repartir, colocar em departamentos a função masculina ou a função feminina. Não é essa a nossa função. Até porque, deixa eu aqui agora, a Tânia comandou até há pouco tempo a saúde aqui do Estado, né? Você, a educação. E a Dalila, a questão da saúde já na parte... Educação também. Da educação regional, agora, né? Porque ainda... Bons exemplos. Ainda se insiste que para determinadas funções a mulher ela está completamente apta. Para outras, Por que nós não podemos ser secretário de infraestrutura? Sim, de planejamento. De planejamento. Por quê? Quem disse que não, né? Por que nós temos que ser sempre da assistência, né? Sim, da educação já é um privilégio. Femininas, né? Meninos. Nós podemos ser secretário de infraestrutura, secretário de turismo. Por que não podemos ser? Eu ainda ouso dizer mais ainda. Eu sempre, e a gente vê nos livros que a gente lê, nos filmes que a gente assiste, que todos os presidentes se pautaram pela ideia das mulheres. As mulheres estavam atrás, dizendo, não, você não faz isso, você faz aquilo. Esse é o problema, né, Dalila? Atrás, então, assim, né? Atrás, não, a gente quer estar ao tipo lado. Assim, as grandes ideias funcionaram das mulheres, vinham das mulheres, né? As grandes descobertas, enfim.
Então eu vejo que essa questão da mulher, é claro que a gente luta, né? Nós aqui, eu, a Tânia, que passamos por esta casa, a gente lutou muito pela saúde, pela educação, por briga por creches, lutamos sim, continuaremos lutando até os fins dos nossos dias aí, mas não que as coisas também, os projetos maiores, a gente não possa estar inserido lá também defendendo, entende? Essa é a questão da mulher estar assim no meio, e ela pode transitar em qualquer meio, porque a gente tem essa liberdade hoje, né? Eu vejo que essa questão política nossa aí, da gente estar no dia a dia, e eu fico triste quando eu encontro principalmente pessoas, professores ou outras pessoas dizendo: não gosto de política, não gosto. Isso é uma frase que me machuca muito, porque não é questão de gostar. A gente tem que estar ali inserido e brigar por aquilo que a gente acredita, lutar por aquilo que a gente acredita. E nós mulheres temos essa condição de fazer isso muito bem. Bom, eu estou adorando o programa, a participação de vocês, né? E a gente vê até que o tempo passa rápido, né? Tá tão gostoso aqui o nosso bate-papo. Espero que vocês estejam também gostando aí na casa de vocês, no conforto da casa de vocês. Só para dizer que nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. E eu quero deixar uma pergunta no ar, assim, o porquê do desinteresse que, segundo pesquisa, mostra aí da mulher na política brasileira. É rapidinho, eu volto já já. Cem anos atrás, as pessoas tinham aula de natação aqui no Cachoeira. Hoje, se eu quiser um copo de água potável, eu tenho que ir muito longe. O desafio do dia é tomar a água do rio Cachoeira, mas para isso eu vou ter que andar muito para conseguir um trecho do rio que não esteja lotado de lixo. A equipe do jornalismo da Câmara foi à caça das nascentes do rio Cachoeira. Elas estão escondidas no bairro Costa e Silva. Lá tem água limpa. Quem vai ajudar a gente nessa busca são duas pessoas que se importam com o futuro da nossa água, o Lourenço e o Pedro. Você já me falou que vai ser difícil beber a água da nascente. Sim, vai ser. Por quê? Porque Ô, Lourenço, eu falei pra eles que vai ser difícil beber água da nascente. Tu diria difícil ou impossível? Quase impossível. Eu vi que Por que tá tão sujo, Lourenço? A nascente tá tão suja, por quê? Falta de conscientização, né, da comunidade, né, como um todo, né, não só a comunidade local, quanto o pessoal que vem um pouco mais distante, né, a questão da limpeza dos terrenos, e o pessoal acha que a maneira mais fácil de descarte do material é ali, e é um local impróprio. Difícil é tu chegar para beber água. Mas se o Fritz consegue, a gente consegue. Na primeira parada, mais lixo. Essa nascente aí, soterrada por sofás, restos de brinquedos e livros velhos, fica no Parque do A. E olha que a prefeitura fechou a rua para evitar o descarte de lixo. Boa parte do entulho é trazido por caminhões, contratados por moradores para dar um destino para o lixo urbano. E que destino! Passar por várias nascentes do rio Cachoeira, cheias de lixo, sofá, entulho, livro. A gente conseguiu achar uma nascente aqui na margem da BR. Ela está canalizada para evitar que as pessoas se aglomerem aqui. Tem um senhor lá, por exemplo, que vocês viram agora há pouco, pegando água. Eu vou beber água do rio Cachoeira, finalmente. Gente, não tem segredo, é água. É que a gente não está mais acostumado com esse gosto, porque o rio Cachoeira está poluído. É água da melhor qualidade. Se a gente começar a falar e discutir água, talvez daqui a uns anos a gente consiga reverter a situação. A coisa já começou a melhorar. A gente não vai ter um Tietê daqui a uns anos porque as pessoas já começaram a trabalhar na despoluição. Mas será mesmo? Será que a gente não tem que conversar mais, falar mais sobre o rio Cachoeira para a gente não ter um Tietê daqui 50 anos? Saúde! Estamos de volta com Conversa Aberta aqui no canal 16, o canal Legislativo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Hoje o programa está muito bom para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Estamos conversando sobre a mulher na política, né? E aqui estamos recebendo duas ex-vereadoras e uma ex-secretária de Educação, a Tânia, a Dalila, as duas ex-vereadoras, e a Vanessa. Bom, olha,
Eu gostaria de que vocês falassem sobre a trajetória de vocês na política, no partido. Houve preconceito ou impedimentos? Vamos lá, então. Bom, eu estou em Joinville há 23, 24 anos já. Eu comecei como professora da educação infantil. A Dalila acompanhou um bocado dessa trajetória. Depois eu passei para a supervisão de educação infantil, supervisão de educação de jovens e adultos, trabalhei com ensino médio, ensino superior trabalho até hoje, pós-graduação, fiz mestrado em educação pela Universidade Federal. E aí, pensando, analisando tudo isso que a gente está debatendo aqui, eu te digo uma coisa, se para a mulher como um todo, esse universo político ainda é meio estranho, a gente ainda tem que galgar esse espaço e sentir que esse espaço é nosso, você imagina para a mulher negra, como é a representação, como é conseguir traçar uma trajetória para você galgar espaços mais, eu não digo significativos, mas outros espaços na sociedade que não o da cozinha, que não o do limpar o bumbum do bebê. A minha pesquisa deixou claro, assim, ó, eu entrevistei pessoas, professoras que atuavam na área da saúde e da educação. Quando você fala da educação, você não está falando do ensino superior, você está falando da educação infantil. Tem uma concentração grande de mulheres. Quando chega no ensino fundamental, que ainda é ali do 1º ao 5º, você tem tem uma quantidade significativa. Quando chega no ensino médio, já diminui muito. E no ensino superior, você quase não encontra. Eu fui, durante muitos anos, nas instituições que eu trabalhei, a única professora negra. E na saúde, o fato se dá da mesma forma. As técnicas em enfermagem, em grande quantidade, são negras. Mas, se você for analisar a enfermeira graduada, são mínimas. Por quê? Porque o curso de enfermagem é um curso integral. Ele é caríssimo. Então, você tem que largar tudo para estar o dia inteiro na faculdade. Então, isso para a mulher negra ainda é mais difícil. Quem dirá o espaço no legislativo? Assim eu volto para a pergunta que eu deixei no bloco anterior, deixei no ar. Então, dentro do que você está falando, Vanessa, Tânia e Dalila, mais ou menos dentro desse raciocínio, você acha que aí cria o desinteresse também pela mulher na política? Sim, cria. Eu quero te dizer assim, ó, eu fiz parte de uma família, quer dizer, a minha formação foi acompanhar o processo político, eu faço isso desde os 4 anos de idade, né? E durante muitos anos, eu sempre atuei na área social, na área da educação, mas assim, durante muitos anos eu fui convidada a fazer parte do processo político, do processo eleitoral diretamente, e eu sempre me excusei e sempre não quis fazer essa participação. Eu entendia que a minha participação técnica dentro do trabalho, até porque eu fui servidora pública durante anos, era superior a isso. E eu tinha muito medo que as pessoas misturassem isso, de que eu pudesse estar fazendo uso do meu papel de servidora e de liderança comunitária e usar isso na política, porque as pessoas usam. Mesmo que tu faça tudo de uma forma bem correta, as pessoas se utilizam nisso. Eu não posso dizer que eu fui... que eu sofri o preconceito dentro do partido, muito pelo contrário. Por conta, às vezes, dessa falta da participação feminina, é que eu constantemente era chamada para participar. Se for com segundas intenções, eu preferi fazer de conta que não entendia assim. Preferi entender que eu estava sendo chamada, que eu estava sendo convocada, porque eu tinha algum valor, ou porque eu tinha alguma coisa para oferecer para o meu partido político e principalmente para a sociedade joinvilense, não é? Então, por isso eu volto a frisar, quem tem que quebrar essas barreiras somos nós, mulheres. Né? Se nós tivermos que quebrar paradigmas, somos nós, mulheres, que temos que quebrar dentro, e começando, claro, tudo se começa dentro de casa. Né? Dentro da minha casa, e dentro, porque existe o preconceito dentro de casa, o que dificulta muitas vezes o trabalho e a saída da mulher para o processo político, às vezes começa dentro de casa. Se ela não tiver apoio da família, ela não dá conta desse papel.
né? Porque se ela tiver um marido ciumento e ela chegou às 10 horas em casa, às 10h30 da noite, às 11 horas, os homens chegam às 2 da manhã, mas nós temos que chegar em casa antes das 10. Então, se eu cheguei às 10h30 e eu tiver que dar satisfação disso, eu prefiro, às vezes, não me envolver. Então, tem muita mulher escondida, boa, né? Mas fica dentro de casa porque sabe que vai, para resolver um problema, vai criar um outro na sua vida pessoal. E todo mundo quer estar bem com a sua vida pessoal, né? Precisa de uma retaguarda, né? Dalila. Então, eu também comecei na minha vida política quando ainda estava no ensino médio, né? Acompanhando sempre meu pai, claro. E acredito que dali parti para a educação, né? Já fiz o ensino médio já pensando na educação, fiz o ensino o normal regional na época, né? E porque eu já queria sempre seguir a carreira da educação, onde eu estou até hoje. E vejo que dentro também não sofri preconceito, muito pelo contrário, mesmo aqui nesta casa, os homens nos respeitavam muito bem, né? E a gente pôde sentir, né, Tânia, uma mudança aqui dentro também, a partir do momento que nós entramos aqui, houve assim a mudança grande, assim, até de ser visto lá fora, de como, né, a pessoa olhava e nós fomos quebrando essas barreiras que vinham pelo caminho, a gente ia atropelando, ia trabalhando e conseguimos nos manter, né, dentro dos nossos objetivos, é claro. E eu vejo que na política eu entrei no PMDB, que o meu pai era assim, completava 18 anos, ele fazia o título, ele levava para fazer a filiação no PMDB, que ele sempre foi muito PMDB. E aí para me manter no segundo mandato, eu tive que sair, porque houve uma briga ali, tive que sair do partido, pegar um partido menor para que eu pudesse começar a minha vida novamente, mas sempre o meu partido do coração sempre foi PMDB, não afastei a minha família, não saiu. Tive que fazer um trabalho de família para poder não separar a minha família também politicamente. Consegui fazer isso aí, dentro de uma estratégia que eu consegui montar, né? E me mantive, então, com 3 mandatos. Eu acho que foram assim uns momentos assim aqui dentro muito bom. Foi um aprendizado, eu sempre digo, um doutorado, um pós-graduado, um doutorado, porque a gente aprende muito, muito mesmo. E hoje, na educação, a gente consegue também resolver muitas coisas por essas questões da gente já ter passado por aqui também. Então, vejo que dentro dessas questões políticas, políticas partidárias, a gente não misturar as coisas. E eu tenho isso comigo, não misturar. O meu adversário é meu adversário, não é meu inimigo. Tá? Então, a gente trabalhar e respeitar um outro. Dentro desse respeito que nós nos mantivemos aqui dentro da casa, tanto eu quanto a Tânia, sempre respeitando o outro, eu acho que dentro desse respeito a gente consegue tocar qualquer coisa. Okay. Qualquer coisa. Olha, o que é necessário para equalizar a participação de homens e mulheres, não só na política, mas em todos os setores? Para mim é o respeito que eu acabei de falar. Eu acho que educação. Eu acho que a educação, ela sozinha, ela não dá conta de transformar a sociedade, mas ela é uma das molas propulsoras, ela é uma das partes mais importantes. E a gente ainda tem um currículo que, querendo ou não, delimita os papéis sociais. E os papéis das mulheres estão muito bem delimitados. Então, acho que tem que começar lá na base. Sabe? Por que menino não pode brincar de boneca? Por que menina não pode brincar de carrinho? Isso vai influenciar em algum tipo de comportamento? Mas, assim, culturalmente, a gente vê nas famílias hoje que, assim, o que os pais falarem para os seus filhos, né? Tem 2 filhos, um menino e a menina. Olha, esse daqui é só para você, esse daqui não é para você, fala para a menina. Sim. Né? E você incentiva determinados que a gente vê jogos. Alguns pais de família, e muitas mulheres ouvem por aí, é que a gente vê algumas mulheres se destacando na sociedade, né? Aí já vem logo aquela questão ou aquela dúvida, olha, eu não sei não, eu acho que essa mulher aí, ela se ofereceu, sabe, para um outro sentido. Tem, né? A questão do corpo, da sexualidade. Mas você sabe que também existe isso, né? Não é o caso de vocês e de muitas mulheres que estão nos assistindo aqui, porque realmente são competentes
e realmente se estão aqui, né, porque fizeram e fazem ainda bonito na sociedade. Por isso que eu te digo que a educação ela é fundamental para isso. Parar de fazer essa associação do corpo feminino à sua falta de intelectualidade. Quer dizer, ela não pode ser bonita e inteligente, ela tem que ser bonita e burra. A gente tem que desmistificar essas coisas. Ou então ela não pode ter ascendido a um determinado cargo porque ela é competente. Não, ela tem que ter um padrinho, ela tem que ter um QI. Esse discurso machista a gente vai conseguir romper quando as estruturas familiares também se desvencilharem dessas amarras que são históricas. Isso não nasceu hoje. E aí eu te digo que a educação tem papel fundamental nesse debate, nessa discussão. O grande problema talvez seja exatamente, não tenho dúvida que é a educação. A educação é a solução para tudo. É a primeiro, o grande problema é que as estruturas, as instituições, elas trabalham muito mais, quando a gente começa a falar do início lá, na questão da alfabetização do que da educação. Educação é muito maior do que alfabetizar, né? E se você não fizer, e eu acho que o tempo, e não estou falando de hoje, eu estou falando de anteontem, nós já estamos muito atrasados nisso, né? Se você não, hoje você requer que o profissional da educação, ou o trabalhador social, de um modo geral, que ocupa esses espaços comunitários para trabalhar, traga não só a criança, não só o adolescente, mas traga a família, a sociedade como um todo, para rever conceitos, não é? Para discutir educação propriamente dita. Hoje, a instituição escola, ela trabalha muito mais no sentido de cumprir um planejamento, para dar conta daquele planejamento lá, que diz respeito a alfabetizar, a preparar para alguma coisa que não é o que nós mais precisamos. Ela é conteudista, né? Que é a educação. É que as nossas escolas, a gente tinha uma preparação dentro da escola, quando a gente tinha educação moral e cívica, educação para o lar, tu lembra? Educação para o lar. Então, essas questões da minha época todas... também. Organização social e política. Organização. Então, a gente falava muito da parte política também. E não se tinha medo e não se tinha vergonha. Na época era muito... Tu tinhas que saber como conversava e o que falava, porque tudo era muito limitado, né? Tinha aquelas questões todas proibidas. Proibidas. Então, exatamente. Então, hoje, eu acredito assim que hoje nós estamos vivendo momentos na educação, não sei se a Vanessa pode observar isso, é também uma falta de hierarquia muito grande. De hierarquia, porque hoje no pode tudo você acaba atropelando essas questões que eu acho assim muito fundamental dentro da educação, porque, na verdade, se nós não trabalharmos a educação no todo, nós não vamos conseguir transformar uma sociedade nunca. Então, a educação é a base. E eu não vejo muita esperança nisso, assim, sabe, de hoje para amanhã. Tá? Por quê? Porque os nossos professores não estão sendo preparados para esse novo perfil de criança e de adolescente que está vindo aqui. Eles nascem com o celular na mão, as crianças. Né? Eles já vêm e já vêm com a internet na mão. E o profissional da educação hoje não consegue se aperfeiçoar para lidar com essa turma que lê tudo, que vê tudo, entende? Mas que não tem parâmetros para analisar esse conteúdo. E aí precisa o pai, a mãe e o educador ajudar a interpretar aquilo que ele lê, mas porque informação ele tem, mas às vezes deturpada, porque a mídia ela é ingrata no sentido de jogar algumas informações sem fazer com que as pessoas compreendam aquilo. Né? Então, você ouve falar em algumas coisas que são, às vezes, mídia nacional, todos os dias, mas você conhece a tarja daquele assunto, mas não conhece o conteúdo dela. Nós estamos também acho agora que tem um gargalo nisso aí, na questão da educação, que é maior, o currículo ele é extremamente conteudista. E a gente não consegue ensinar os nossos alunos a pensar. A gente se preocupa muito com a quantidade e não com a qualidade. A gente tem que ter pessoas que saibam fazer análises, que saibam ler nas entrelinhas, que saibam fazer críticas, senão a educação não avança.
Enquanto a gente fica preso na quantidade, no conteúdo, porque, como você diz, informação eles têm de sobra. Agora, entre informação e conhecimento, e a transformação disso na realidade, há um longo espaço. Né? Bom, Brasília, nesse momento, está lá quase um vulcão, né? Essa questão de reforma política, tudo. Vocês estão vendo aí alguma coisa de importante para as mulheres? Tem. Te confesso, não. Primeiro, porque eu não acredito que a reforma política vai sair do jeito que deve. Também. Então, eu não tenho muita esperança nisso, sabe? Não tenho muita esperança nisso. Para que a gente consiga uma reforma política, que reforma política é essa? Entendeu? Se nós falamos em reforma política, em reforma tributária, pelo menos nos últimos 25 anos eu lembro que a gente tem esse assunto na mão. E nós não conseguimos transformar isso, porque nós não conseguimos fazer com que as nossas lideranças dentro do Congresso Nacional tenham fidelidade aos seus princípios partidários, aos seus princípios pessoais. Então eu faço, porque nesse momento eu estou lá e vou tentar fazer de uma forma que eu possa me garantir aqui nesse espaço e nesse momento. Eu não tenho muita esperança nessa reforma política. Também. Reforma política, no meu modo de entender, cada um tem o seu, mas no meu modo de entender, não é? Seria acabar com essa imensidão de pequenos partidos políticos que só vieram para negociar. Isso tem um custo para o país, essa imensidão de pequenos partidos políticos tem um custo que não é barato para esse país. O que é mais caro aí? São o número de partidos ou o número de políticos na Câmara? O número de partidos políticos é primordial. Eu acho que não tem que ter tanto partido, né? Até porque tem pessoas e tem deputados que já passaram por todos os partidos políticos para se garantir o poder. Essa questão do número é uma coisa que precisa um pouco ser melhor analisada. Nós temos um país muito grande, com diferenças sociais e culturais muito grandes, e se essas pessoas fossem aproveitadas para fazer o melhor, entendeu? Eu acho que tem coisa para fazer, mas fazer mudança política sem lidar com esses pequenos partidos políticos e sem fazer que haja uma independência do poder legislativo, do poder executivo, eu não acredito num legislativo que seja atrelado a um partido político. Desculpe, a minha vida, a minha experiência me fez pensar assim. Por quê? Porque nós somos aqui um partido político. Nós combinamos um negócio que, se eu decidir fazer contrário, porque os meus princípios pessoais entendem que deva ser contrário, eu corro o risco de elas me colocarem na questão da fidelidade partidária e me expulsar do partido. E eu não estou sendo infiel ao povo, eu não estou sendo infiel à minha ideia. Então, por que o legislativo não pode ser atrelado? Nós vamos crescer quando o legislativo tiver independência, quando eu posso dizer o que eu penso, fazer o que eu penso, e não estar atrelado a um grupo que às vezes me pressiona a fazer o que eu não quero. Dalila. Eu também, nessa reforma, a gente está acompanhando bastante, lendo bastante. Você está esperançosa com essa reforma? Agora, com essa das 30% das cadeiras que as mulheres estão brigando lá, agora não é mais a cota, são por cadeiras. Eu acho que essas questões aí, eu também não acredito muito, porque a gente estava na esperança de que fosse acontecer agora o fim das coligações, uma série de questões que acabaram não acontecendo e que isso nos deixou ainda mais decepcionados ainda. Então, eu acredito que se fosse uma reforma ampla e que se estendesse as questões por exemplo, o número de vereadores. Aqui na nossa época houve uma briga porque nós queríamos aumentar para 21, era o que nós tínhamos antes dessas questões, 21 vereadores. Aí até porque por questões jurídicas passou para 19. Aí depois veio que nós tínhamos direito a 21. Aí quando nós fomos brigar pelos 21, que não seria nem 24 e nem os 18, mas 21, que era o que nós tínhamos, buscar aquilo que a gente já tinha. Aí a imprensa começou a brigar e a fazer questão, aí a comunidade... Aí não acabou, houve uma discussão, não aí, houve realmente, uma discussão, para que realmente. pudesse mostrar a importância. E uma contradição, porque ao mesmo tempo que eu digo assim, olha, não pode ter mais do que 19,
eu defendo, no dia seguinte, eu defendo que eu tenho que votar no vereador do bairro. E aí, então nós teríamos que ter 45. E um equívoco, porque Olha, assim, ó, o que é passado para a população é que vai ter mais gastos com 21 vereadores. vai. Isso é mentira, Isso é porque uma o mentira. gasto é o mesmo. Mas olha, nós vamos deixar esse assunto para um outro programa. Olha, vocês viram que uma hora passou rápido, hein? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também de casa tenham gostado do programa de hoje. Mas olha, enfim, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Tânia, muito obrigado, prazer em revê-la, viu? Vanessa, muito obrigado pela sua presença aqui também. Dalila, muito obrigado também pela sua presença, Obrigada viu? também. E o Conversa Aberta fica por aqui. Se você quiser acompanhar os trabalhos da Câmara, é só você acessar as nossas redes sociais. Muito boa noite. Olha, não se esqueça que o programa exclusivo vai na segunda, com reprise na terça e na quarta, tá bom? Uma boa noite a todos e até lá.